Muitas famílias chegam até mim confusas, inseguras, cansadas de viver na dúvida. Será que é autismo? Será que é TDAH? Será que é uma dificuldade de aprendizagem? Será que é uma fase? Se você sente que tem alguma coisa acontecendo com o seu filho, mas ainda não consegue entender o que é, esse vídeo é para você. Porque quando a família não entende o que está acontecendo, a criança continua sem o suporte adequado. E é aí que mora o grande problema. E é exatamente para isso que existe a avaliação neuropsicopedagógica. E hoje eu vou te mostrar de forma simples como funciona esse processo comigo e por que uma avaliação bem feita pode mudar completamente o caminho da criança e da família. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fábia Lumertz, eu sou especialista em neuropsicopedagogia e aqui no canal eu compartilho conteúdos para ajudar as famílias a entenderem melhor o desenvolvimento infantil. Fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu quero te mostrar por que muitas famílias saem da avaliação com uma coisa que elas não tinham há muito tempo, que é clareza. Muita gente acha que só deve procurar avaliação quando tem assim, ó, uma possibilidade muito grande de um diagnóstico, muitos sinais, né, de um laudo assim. Mas não é assim. Muitas vezes as famílias vão percebendo sinais pequenos no dia a dia, ali faz uma coisa, faz outra, a família vai percebendo pequenas questões, mas muito importantes. Por exemplo, dificuldade de aprendizagem, atraso de desenvolvimento, questões de comportamento, dificuldade de socialização, suspeita de autismo, suspeita de TDAH, questões emocionais, de dificuldade de regulação, questões sensoriais, uma criança muito incomodada com barulho, com cheiro, né? Com o toque da roupinha na pele. Enfim, são várias coisas que é muito comum as famílias irem percebendo, porque o dia a dia ele tá aí, né, gente? O dia a dia é vivo. E nesse dia a dia é que a gente vai percebendo, né, pequenas coisas, e essas coisas vão se repetindo, e a gente vai se dando conta de, bom, peraí, né? Talvez minha criança, enfim, né, precise realmente de uma avaliação. No geral, gente, essas observações do dia a dia, essa coisa quase instintiva da família, né, dessas observações, enfim, elas têm que ser levadas muito a sério, porque quanto antes a gente avalia o desenvolvimento da criança, antes ela vai ter o suporte que ela realmente necessita. Uma coisa que é fundamental que a gente entenda é que a avaliação, ela não serve para rotular a criança, não é para carimbar a criança com um nome, né, gente, um diagnóstico. Ela serve justamente para a gente compreender o desenvolvimento da criança e buscar, então, o que ela precisa. Aqui, comigo, a avaliação, ela vai acontecer em etapas, e cada etapa vai ter uma função muito importante. O processo todo começa com uma anamnese com os pais, que é uma entrevista inicial, né, uma entrevista anterior a tudo, é a primeira coisa. Essa entrevista, então, ela é uma entrevista clínica, e ela tem por objetivo, então, conhecer a criança, e conhecer essas percepções dos pais desde a gestação. Enfim, né, gente, desde lá, quantas semaninhas de gestação, aconteceu alguma intercorrência, como foi o parto, o pós-nascimento. Então, ela é uma entrevista, né, a anamnese é uma entrevista clínica muito completa e que vai nos trazer desde esse período pré-gestacional, gestacional, até o momento que a criança está vivendo atualmente. Essa anamnese, então, inicial, ela é feita em forma de formulário, mas depois, com essa anamnese pronta, esse formulário preenchido, nessa entrevista, então, a gente vai retomar essa anamnese toda, que foi feita, então, por formulário,
para ver então todo o detalhamento dentro disso e poder então ouvir realmente, né, os pais sobre as percepções deles do desenvolvimento do filho e sobre, obviamente, a história dessa criança, né? Porque as coisas, elas não começam no momento da avaliação, né? A criança, ela tem uma história, né, gente? Todo mundo tem uma história, somos sujeitos. E por isso, esse passo a passo tão importante. E nesse momento, então, né, dessa entrevista online, desse contato com a família de uma forma muito próxima, a gente já conversa, já combina e já orienta a família sobre a gravação do brincar da criança, para que eu possa observar o brincar da criança. Porque o brincar numa criança, ele é muito importante, gente, ele é fundamental, né? Ele é tipo assim, pensando na criança, o brincar, ele é um ponto, assim, de ruptura, né? Onde a gente consegue, então, observar todo o desenvolvimento dela numa brincadeira. Então a gente consegue ver muitas coisas, comportamento, regulação, enfim, gente, a gente consegue ver desenvolvimento a partir do brincar. Muitas vezes coisas que não aparecem numa conversa, por exemplo, aparecem naturalmente no brincar. E depois, então, a gente faz toda uma análise detalhada e minuciosa desse material enviado pela família. E aí, a gente começa então a conectar as informações, porque nada, gente, nada é isolado, né? Nenhum comportamento pode ser analisado de uma forma isolada, como se não houvesse contexto. E depois disso, então, a gente vai ter as sessões de avaliação com a criança. Nesse momento, então, a gente vai conseguir observar aspectos cognitivos, emocionais, de sociointeração, aspectos pedagógicos, aspectos, enfim, motores, né? Aspectos, então, que englobam todo o desenvolvimento da criança. E também a gente vai ter uma sessão de avaliação com a escola, né? Porque a escola, gente, é um ambiente muito importante, né? A nossa criança, ela divide o tempo dela, normalmente, a maior parte do tempo, pelo menos, né? Entre a casa, a família, né? Esse contexto mais familiar, íntimo, e a escola. Então, a escola é um lugar fundamental, né, na vida de uma criança. Então, a gente vai ter também esse momento com a escola, vão ser combinados com a escola alguns questionários, alguns instrumentos padronizados para a escola preencher. Claro que tudo depende de cada caso, né? Cada caso é um caso, né, gente? Cada criança é uma criança. E isso faz toda a diferença, né? E a escola ainda, gente, ela tem esse papel de observar coisas que às vezes não aparecem em casa. Porque o que que acontece, né? Muda totalmente o ambiente. Então vão ter coisas que em casa vão ser de uma forma, na escola vão ser de outra. Então a gente precisa ter esse entendimento de como é o funcionamento da criança no núcleo familiar, como é o funcionamento da criança, então, nesse núcleo escolar, né, onde os cuidadores primários, mãe, pai, vô, enfim, né, não vão estar junto. Ela vai estar em grupo, ela vai estar com outras crianças, né, o contexto é totalmente diferente, então é muito importante essa etapa também. Ou seja, a gente busca sempre um olhar muito completo sobre a criança, justamente para que a gente consiga, então, uma avaliação que realmente seja abrangente e que consiga dar total clareza sobre o desenvolvimento da criança e então sobre como ajudar ela a potencializar esse desenvolvimento. Depois de todo esse processo, a gente vai analisar tudo isso, gente, desde essa anamnese inicial, as entrevistas com a família, com a escola, o vídeo do brincar, as sessões com a criança, os instrumentos, então, padronizados que a gente usou nessas observações, né, que a gente foi usando ali e realizando, né, porque as avaliações, elas partem, né, do olhar clínico, claro, e dos instrumentos que a gente usa. Então, a análise desses instrumentos todos, que também vão sendo aplicados ao longo da avaliação, mais a análise dos instrumentos, né, que a família preencheu, que a escola preencheu e retornou. Então,
todo esse pacote de etapas, ele vai ser analisado de uma forma muito minuciosa, profissional e ética, e então a gente vai elaborar um relatório extremamente completo e detalhado sobre o desenvolvimento, né, do teu filho, da tua filha. E aí, gente, então a gente vai ter esse relatório, né, completo, como eu já expliquei, mas não basta receber um relatório completo, né? A gente precisa entender as informações e saber o que fazer com elas. E é por isso que depois do relatório pronto, a gente vai ter mais uma sessão para que seja então explicado todos os detalhes, tudo o que foi feito, o que foi analisado e o que são esses resultados de forma prática. Como a gente vai usar então esses resultados, o que a gente vai procurar, o que a gente vai fazer. Então, a família precisa sair desse processo entendendo o que foi feito, como foi feito, quais os resultados, né? Qual o perfil então de desenvolvimento dessa criança e principalmente o que fazer com isso, né? Ou seja, direcionamento. E é exatamente nesse momento que as famílias, né, que procuram avaliação, elas se sentem, gente, muito mais tranquilas. Por quê? Porque agora elas têm clareza, direção, e elas ficam muito mais seguras sobre quem é o seu filho, né? Quem é a sua criança e o que fazer para que essa criança tão amada receba o suporte que ela precisa, os estímulos que ela precisa, né? Para que seja proporcionado para ela uma possibilidade, né? Possibilidades de desenvolvimento muito mais direcionadas, personalizadas, né? Essa criança voe, né? É o que a gente quer, né, gente? Que eles voem com as próprias asas, né? E felizes. E é isso que a gente consegue com uma avaliação bem feita, humanizada e ética, que é o que a gente faz aqui. E se você sente que precisa entender melhor o desenvolvimento do teu filho e quer parar de viver na dúvida, a avaliação neuropsicopedagógica pode ser o primeiro passo. Aqui na descrição do vídeo eu deixei bem direitinho como funciona todo esse processo. E se fizer sentido para sua família, vai ser um prazer te acompanhar nesse processo. E se esse vídeo te ajudou, aproveita e já assiste esses outros que estão aqui na tua tela. E aqui no canal, gente, aproveita e já assiste outros vídeos, porque tem vários outros que talvez te interessem, sobre desenvolvimento infantil, terapia ABA, comportamento, aprendizagem, enfim, dentro do nosso objetivo de auxiliar as famílias a entenderem o desenvolvimento das suas crianças. E claro, deixa teu like e já te inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.